Olá, meus amores, eu voltei. Vou dar continuidade ao último vídeo que eu estava fazendo, mas deu uma travada e eu precisei parar. E eu estava lá falando justamente, dando exemplo da minha amiga Beth Ripoli, que ela usa um exemplo que eu adoro, né? Já adotei o exemplo dela, mas eu dou os créditos, é dela o exemplo. Quando ela fala, por exemplo, que é uma questão que a gente trabalha bastante na PNL, a Beth também fez PNL, né? Uma estudiosa assídua ali, né? Há décadas, assim como eu, da PNL. E a gente fala lá na PNL, um dos conceitos é ninguém dá aquilo que não tem. Não dá para fazer isso. E ela, né, no meio da conversa, ela sempre me coloca a seguinte questão, dentro de um contexto, obviamente. Me dá um sorvete? Gi, você pode me dar um sorvete? Aí você olha, tipo, não. E ela fala, por que você não pode me dar um sorvete? Me dá um sorvete? Não. Mas por que não? Porque eu não tenho um sorvete aqui, né? E aí, é exatamente isso. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. É como se eu falar, passa uma nota de 100 reais pra mim. Você fala, mas eu não tenho nota de 100 reais aqui. Eu vou te mandar um Pix, então. Eu falo, não. Passa aqui pelo vídeo, põe aqui na minha mão, passa, eu preciso agora, põe aqui. Você fala, isso não dá para fazer isso. Primeiro que eu não tenho dinheiro, não temos essa tecnologia, não dá. Então é exatamente isso, a gente não pode fazer aquilo que a gente não tem, o que não é possível fazer. E para que a gente possa fazer essas situações, dar, trocar, compartilhar, a gente precisa ter. Por isso que eu falei que primeiro nós precisamos ser, né, estarmos inteiros para depois poder compartilhar. Eu só posso te dar um sorvete se eu tiver um sorvete. E para que eu tenha um sorvete, eu já adquiri esse sorvete. Eu fiz, eu comprei, seja lá o que aconteceu, eu tenho. Eu fiz por merecer para ter este sorvete, né? Eu fiz por merecer para ter autoconhecimento, autorresponsabilidade, autoestima, tudo isso para me transformar, me fazer inteira, para depois eu poder compartilhar a minha inteireza com o outro. E o outro também, porque é uma troca. Porque se também, né, se só eu entregar e eu não receber nada, é como a gente pegar uma conta bancária, uma conta conjunta, eu sempre falo de conta conjunta, por sinal, que barulho foi esse? Algo aconteceu aqui, ou no computador, ou no celular, não sei. Eu sempre falo, por exemplo, aqui no meu livro, ó, não sei se dá pra vocês lerem, relacionamento é um investimento, tô lendo aqui, pelo vídeo de cabeça para baixo, oh meu Deus, é um investimento em conta conjunta. É isso, né? E aqui eu falo o seguinte, olha, vivemos em um mundo globalizado e tecnológico, onde o conhecimento vale ouro. Essa realidade nos faz acreditar que tudo é perfeito, mas há controvérsias. Quando o assunto é relacionamento afetivo, pois o que buscamos mesmo é o que a tecnologia pode ajudar. E o que a tecnologia pode ajudar, mas não pode fazer por nós. Na verdade, ninguém pode fazer por nós, a gente tem que fazer a nossa parte. Buscamos um relacionamento saudável, amor, paixão e sexo. Buscamos. Quer saber o restante da história? Pega e compra o livro, ó. O Grande Livro do Amor e do Sexo. Buscamos, mas se só eu entrego e eu não recebo, como fica isso? E aí é onde eu faço analogia ali de que o relacionamento é um investimento em conta conjunta. Pensa uma conta conjunta de um casal, conta bancária. Um trabalha, ou enfim, não importa como, né? Vamos lá simplificar as coisas. Um deposita e o outro só tira. Um deposita, o outro saca. Um deposita, o outro saca. Um deposita, o outro saca. Não existe a contribuição do outro em algum momento contribuir. Não importa com quanto. Ah, um contribuiu com 100, o outro com 10 reais. Não é valor. É a ação. Entendeu? Agora, se um só coloca, o outro só tira, o que vai acontecer? Esse que só tira vai achar que sempre vai ser assim. Que o outro sempre está lá colocando, depositando.
entregando, disponível. E eu só vou lá retirar. Esse relacionamento é justo? Esta conta é justa? Dá para aprofundar e abrir para outras tantas possibilidades. Mas isso aqui é justo? Não me venha com blá blá blá, mimimi, xalalá, de dizer, ah, mas esse aqui depositou, esse aqui tirou, mas esse daqui fez um outro. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de uma coisa sucinta. Não me venha com trilili, não. Até sei, né? É o ato. Um põe, um tira, um põe, um tira. É igual uma plantação. Tem momentos que você tem que preparar a terra, plantar, arar, aquela coisa toda. E tem aquele momento que eu não lembro o nome. Putz, eu não lembro o nome disso. Mas quando você, entre uma plantação e outra, né? Entre uma colheita e outra, você planta uma outra coisa. Ou você vai simplesmente cuidar daquela terra, daquele solo. Você vai adubar, você vai cuidar, né? Por quê? Porque não dá para você só exigir, tirar tudo ali daquela terra, daquele solo, né? Então você tem que ter alguns outros mecanismos. E no relacionamento não é diferente. Então, só eu estou inteira, me cuido, autoconhecimento, autoestima, blá, 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 blá. Eu me entrego inteira e o outro está aos pedaços e eu ainda quero remendar, costurar o outro para fazer o outro inteiro? Não. A responsabilidade do outro é dele. Eu posso auxiliar, mas eu não posso fazer por ele. Percebe? É aquela história de a gente pode levar o burro até a beira do riacho. A gente puxa, arrasta, coloca lá na beira do riacho. A gente tá vendo que o bichinho tá desidratado. Haja vista, é o burro, né? Levamos. Pronto, agora a gente vai resolver a vida dele. Pois lá, pega a cabeça dele, enfia ali na beira enfia na água. Ele só vai beber se ele quiser. Ou você vai ter que fazer outras intervenções, né? Pegar e realmente uma estratégia ali para que você coloque a água lá, e se não for, vai para um estágio mais avançado, que vai entrar no soro e várias outras questões. Olha a complicação, que eu falei lá no primeiro vídeo dessa série de 3 aqui, ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça em pequenos pedregulhos e que lá na frente o resultado é catastrófico. É exatamente o exemplo do burro, né? Da água, da desidratação. Não toma água por 1000 motivos. Lá na frente, talvez tenha que ter uma outra intervenção mais severa, né? Enfim, então é esse o olhar que a gente precisa ter para as relações, para os relacionamentos. Os impactos disso tudo, né? Se não olhar, não cuidar, as relações ficam de fato comprometidas. Então, os impactos, eles são profundos e talvez não tão inteligentes em todos os aspectos, inclusive emocional. As relações, elas não podem ser vistas como algo estático. Por isso que eu falei lá no começo da admiração. E eu falei no começo que é um cuidado, uma atenção diária, a todo instante. Pode durar 30, 40, 50 anos o relacionamento, a vida inteira. O cuidado, o olhar, a atenção é diária. Não tem por onde. Casei. Não, eu já sei tudo da pessoa. Meu amor, presta atenção. Se nem nós, individualmente, somos as mesmas pessoas, graças a Deus, a gente evolui, a gente muda, o nosso corpo muda, o nosso organismo muda, o nosso metabolismo muda, os nossos hormônios mudam.
A nossa pele, nosso cabelo, nossas unhas mudam. Nosso jeito de pensar muda, nosso intestino funciona diferente. Como? Você fala que você... eu já conheço a pessoa. Não, eu já sei o que ela pensa. É mesmo. Nossa, eu penso coisas que eu nunca pensei que eu pensaria. Eu faço coisas que eu nunca pensei que eu faria. De tudo, inclusive profissionalmente. Eu tenho coisa na minha casa que eu nunca pensei que eu compraria. Aquele quadro daquela cor, aquele vaso, aquela planta, eu nunca pensei em ter aquela planta. Mas um dia eu fui, olhei, gostei e comprei. Então, como que a gente pode falar? Eu sei o que o outro pensa. Ele tá quieto, eu sei o que ele tá pensando, eu sei o que ele tá sentindo. Não, você não sabe. Não sabe. Você supõe. Você imagina. Você acha que você sabe. Isso não funciona. Então, os relacionamentos não são estáticos. Não dá para pegar uma pessoa, um casal que se conheceu, começou a namorar, enfim, começaram a se relacionar lá aos 18 anos de idade, e estão com 50 anos e estão juntos, não são as mesmas pessoas, de maneira alguma, né? Construíram uma vida juntos, sim, mas são pessoas completamente diferentes, né? Eu tô falando cada uma, né? Individualmente, a gente vai mudando. Como que eu não me preocupo em entender o outro, o que ele tá pensando, o que ele sente, os planos em conjunto? E quer ver uma coisa? Que eu até escrevi aqui um tópico. Que tem coisas, né, nessas... As pessoas querem prever, não é uma questão de previsão. Deixa eu tentar adivinhar onde quer chegar, né? Onde o outro quer chegar com essa conversa, com essa ação, com essa... Não é uma questão de previsão, de como eu mencionei, futurologia, de adivinhação. Não é isso. É de análise, observação, de cuidado, de estratégia, de formação, informação e formação, né? Então tem coisas que não adianta você perder tempo tentando adivinhar o que vai acontecer, o que o outro tá pensando, porque tem coisas que passa a ser, né, nesse contexto, perda de tempo. Porque, por exemplo, não adianta eu ficar aqui pensando assim, nossa, meu marido tá trabalhando pra caracas, não tem tempo pra família, não tem tempo de lazer, acorda estressado, dorme estressado, sai de manhã, chega de noite. Aquela coisa assim, parece que é um turista dentro de casa, uma visita dentro de casa. Não, mas ele tá fazendo isso pra ficar milionário, pra ficar rico. Não, rico ele já é, não, ele tá ficando, não, já é milionário. Não, agora ele quer mais, ele quer ser bilionário. E aí, de repente, chega alguém e fala assim, não, mas olha, pensa pelo lado positivo, não reclama não. Ele tá fazendo isso pelo bem da família. Imagina assim, ó, já visualiza lá na frente, quando ele ficar milionário. Já pensou como vai ser a sua vida? A pessoa olha e fala assim, eu tô dando esse exemplo porque eu mudei um pouco a história, mas eu peguei um muito parecido com esse, um caso. A pessoa olhou e fez assim, prefiro não imaginar como vai ser quando ele ficar milionário. Não. Fale mais. Não me interessa como vai ser quando ele ficar milionário. Porque eu não quero estar com ele quando ele estiver milionário. Porque não é a questão dele ficar milionário ou não. Eu não quero mais estar com ele. Então não faz diferença tudo isso que ele está fazendo agora para chegar lá no outro ponto, lá na outra ponta da história. Eu não quero estar lá na outra ponta da história, independente de como ele esteja. E aí você para e pensa, é verdade? Em algum momento vocês conversaram sobre quais são as questões?
E sabe o que acontecia nessa história? O cara ralava, era tudo isso mesmo. Ele era um visitante em casa e o negócio dele era ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. O cara já era milionário, mas precisava de mais. Dizia ele que precisava de mais, né? Para dar todo o luxo para a família. Só que tem um detalhe. Não era isso que a família queria. Não era isso que a esposa queria. Ela não queria dinheiro. Ela queria atenção. Ela queria companheirismo. Ela queria companhia. Ela queria alguém próximo. Ela queria uma vida talvez mais simples. Bem mais simples. Mas ela queria alguém que estivesse ao lado dela. Sabe qual foi o momento que eles conversaram? Eles nunca conversaram sobre isso. Ele achava que ele estava fazendo tudo para fazê-la feliz. Quando, na verdade, tudo que ele estava fazendo com a intenção de fazê-la feliz, ele estava fazendo o efeito, o resultado era outro. Cada vez ela estava mais infeliz. Até que chegou o ponto que ela não quis mais. Sabe quando que isso foi conversado? No dia, na hora que assinaram o divórcio. Teve falhas de comunicação em todo o processo, desde o começo do relacionamento, que eu falo sempre para vocês, quando eu começo a atender, é o contrato de expectativa do começo ali, do namoro, né? Teve a falha desde ali. Todo o processo que durou anos, décadas na verdade. Teve um processo quando a coisa começou a ruir, a falha na comunicação. Teve a falha na comunicação quando a coisa já estava desestruturada, que não procuraram uma mediação, não procuraram um terapeuta, na verdade, mediação vida depois, né? Conciliação, mediação, não procuraram um terapeuta, não procuraram um profissional, não procuraram nada. E foi deixando a água, levando tudo ladeira abaixo. Depois que desandou tudo, não procuraram uma mediação, uma conciliação. Procuraram, de fato, o quê? Tipo, ó, não tem mais jeito, acabou. Não tem mais jeito, boa sorte, igual a música. E procuraram o quê? Um advogado. Assinaram. E naquele momento, primeiro eles assinaram, olha a falha. Primeiro eles assinaram, porque tudo que ela queria era se livrar daquilo imediatamente. E depois que assinaram, ela se sentiu muito aliviada. Já estava assinado, ali era assim, não tem mais volta, né? Sempre tem, na verdade, né? Eu conheço gente que separou e depois voltou. Inclusive, tinha divorciado mesmo, né? Oficialmente ali. E voltaram. Então, conheço gente que separou e virou amante e depois a esposa virou amante do próprio ex-marido. Tá sim de casos desses, né? Uma coisa de doida. A gente olha e fala assim, qual é a lógica, né? Tem muitas lógicas, mas isso é um outro vídeo, é um outro assunto. Mas tem muitas lógicas isso. Eu separo e viro amante do meu próprio marido, do meu ex-marido. Mas se não deu certo antes, pois não deu certo antes, mas dá certo depois, né? Por quê? Porque de repente a dinâmica é outra. E era tudo o que precisava, uma dinâmica diferente. Enfim, né? Vai entender a cabeça das pessoas. Não dá. Cada cabeça uma sentença, cada cabeça uma lógica. Que às vezes quem tá de fora olha e fala, mas essa lógica é muito ilógica. Para quem está ali, né? É lógico. Tem lógica. Então, em todo o processo, e quando eles terminaram tudo, que ela falou, assinei, ufa, graças a Deus. Aí eles saíram e foram tomar um café. E começaram a conversar do porquê tinha chegado naquele ponto. E foi aí, depois disso, na verdade, depois de alguns meses dessa situação, que alguém, né, eles conversando lá com alguém, na verdade ela conversando com alguém, me indicaram para ela, e
e foi aí que ela chegou para eu atendê-la. Então, já tinha acontecido toda essa história. E a falha estava aí, né? Na falta de comunicação. Os dois estavam caminhando teoricamente para o mesmo lugar, só que era só teoricamente. Na prática, cada um, é o que eu falo, tem vídeos aqui também, estavam juntos, mas estavam separados. Só estavam juntos no mesmo lugar, mas viviam vidas separadas, distintas. Em momento nenhum se perguntou: o que é que você quer da vida de fato? Olha, não é o carro de luxo, não é o melhor, morar no melhor bairro, né, no CEP elitizado, não é o melhor, o plano de saúde no hotel 5 estrelas, no hospital 5 estrelas, não é, o sapato, aquele com sola vermelha, né? Não é a bolsa da marca X que custa XXX mil reais. Não é o melhor celular, o último modelo, não é o melhor computador, não é a melhor, não é o melhor, né? Não é o melhor destino de férias que vai me fazer feliz. Tem gente que vai para Dubai e tem gente que vai para Praia Grande, Santos, vai aqui para esquina e passam dias muito mais felizes do que aquela pessoa que foi, né, para as Europa. Então não é o lugar, não é o dinheiro, não é o luxo, mas é a essência. É o que é que eu estou fazendo, sabe? O que é que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta, ela tem que ser feita antes do que é que eu estou fazendo aqui, com outra entonação. Mas no começo, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu estou agregando? O que eu estou entregando? E aí, quando cada uma das partes se faz este tipo de pergunta e depois compartilha, lembra? Primeiro eu me construo, depois o outro também, depois a gente troca as figurinhas. Senão, não. Sabe quando você vai fazer entrevista de emprego e que o entrevistador pergunta assim para você, o recrutador: por que você escolheu essa empresa? Como você pensa que você pode agregar aqui? Normalmente as pessoas procuram na internet uma resposta bonita ou pergunta para alguém que elabora melhor as informações ali, as ideias, e fala: me dá uma resposta. Eu já cansei de algumas pessoas me perguntarem, nas entrevistas de emprego, eles costumam perguntar quais são seus pontos fortes e pontos fracos. E a pessoa fala: o que eu posso dizer? Querida, é você que tem que dizer. Eu não posso te dar uma resposta feita para você chegar lá e responder para a pessoa. E aí tem gente que fala assim: ai, meu ponto forte, o outro fala que é o fraco, né? Minha qualidade, o meu defeito, tem gente que coloca como qualidade, tem gente que coloca como defeito. A mesma situação, né? Ai, meu ponto fraco enfim, meu defeito, minha qualidade inferior, meu ponto a ser melhorado é perfeccionismo. O outro coloca como uma qualidade. Tem certo, tem errado? Não. Sabe quando que isso vai fazer sentido? Ou quando vai ser positivo ou negativo? O ser perfeccionista depende do que você, do seu cargo lá, a função que você vai exercer. Se eu for ser analítico, né, um cargo analítico, se eu for perfeccionista, detalhista, isso é ótimo. Eu preciso de detalhes. Se eu for algo mais, né, generalista, aí não. Aí passa a ser realmente, pode ser que passe a ser algo que já não é tão legal. Eu preciso ser mais, eu tenho que olhar o macro, não o micro. Então, o que é defeito para um, pode ser qualidade para o outro. Agora,
Eu só vou entender como é que acontece essa dinâmica quando eu entender a outra parte. O que a outra parte está esperando de mim? O que é que eu estou fazendo aqui? Se eu não me perguntar no começo, e entender de fato como é que eu vou funcionar ali, eu vou fazer essa mesma pergunta com uma entonação completamente diferente lá no final. O que é que eu tô fazendo aqui? No sentido de, o que é que eu ainda estou fazendo aqui? Onde foi que eu me meti? Então, a pergunta é a mesma. A entonação é diferente porque o cenário foi construído de maneira diferente. E eu espero que você não tenha que fazer o que é que eu estou fazendo aqui com uma interrogação gigante, com uma entonação de desespero, de tristeza, de desconforto, de fracasso, de insucesso, de como foi que eu cheguei até aqui e como é que eu saio daqui, né? E isso acontece. Então, tem muito a se pensar. E como eu disse no outro vídeo, esse assunto não se esgota aqui. E esse assunto, na verdade, não se esgota nunca. Mas por hoje, eu vou dar um descanso para vocês. É nada. Vou dar um descanso para vocês, coisíssima nenhuma. Eu tenho que atender já. Tenho cliente em 3 minutos, eu tenho um cliente para atender. A sorte é que é online, né? Olha os benefícios, nem tudo está perdido. Olha os benefícios de trabalhar home office, de atender online. Eita, coisa boa. Essa parte, nessa história toda aí, nesse cenário aí que nós estamos vivendo daqui a pouco chega a 2 anos, meu Deus do céu, teve o lado positivo. Nem tudo foi ruim. Nem tudo é uma coisa só, né? Tudo, em toda história, tudo, tem sempre um relacionamento, tem um comportamento positivo e um que não é tão positivo assim. Então, beijo pra vocês. Tchau, tchau.